Dizes o que pensas, mas não pensas no que dizes. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Para um país mais justo, para um país mais pobre, perdão. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Mãe, olha, tu sabes fazer ténis. Ela fez 4, mas não sabe fazer ténis. Não sabe fazer ténis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua, um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Estávamos a falar, antes disto começar a gravar, de que ia haver um momento em que até o Guilherme, que é claramente o professor pardal da tecnologia e da informática, a gente sabe isso, sabe. E digo isto com a maior estima, porque o professor Pardal era uma das personagens mais brilhantes do universo estranho da Disney, que era um universo estranho. Era. Patos sem calças, sobrinhos que vivem com tios. Não é? Era. Havia ali qualquer coisa. Aliás, o Sr. Disney tinha algumas coisas, não é? Antissemita, não era? Acho que era um antissemita militante. Mas quem não era, não é? Quem não era? Ui, já vamos lá, já vamos ver essa história. Eu estava aqui a sugerir que vai chegar algum momento em que tu também vais ser ultrapassado pela tecnologia. Não podes controlar tudo. Quando chegares aos 70, 80, imagino eu, não é? Pois, eu gostava de pensar que não, mas é possível que aconteça, sim. Mas tu tens muitos... Imagina, tens pessoal com 60, 70 anos agora... que domina as tecnologias todas. Estás a brincar? Ou seja, eles não foram ultrapassados, mantiveram-se sempre interessados. Conheço um senhor de praticamente 90 anos que está no WhatsApp, tem grupos com a família, escreve cenas em computador, procura na internet. Pá, é que não são 60, não é? São quase 90, é totalmente diferente. Pois, portanto, acho que é possível manter-nos a par claro. das coisas. Não, e depois estávamos a fazer a comparação. Mas eu não percebo o TikTok, por exemplo. Não percebo muito o TikTok. Já me sinto um velho a olhar para o TikTok. Não percebo. Não consigo perceber. Mas pronto. Se calhar um dia ainda lá vou parar. Eu não vou dizer muito mal porque nem eu posso parar. Eu parar. Quando eu vou esfregar as mãos quando tu começares a fazer humor para tipo pessoas de 14 anos. Mudares completamente o teu género de humor. Querias ter uma personagem, estás a ver? Mas eu faço humor para pessoas de 14 anos. Só que é... Imagina, cada turma... Do 7º ao 8º ano tem um ou dois assim mais inteligentes. Pronto, eu faço para esses que estão à frente. E estávamos também aqui a falar se não seria um pouco como a gíria entre os adolescentes, que chega a um momento em que tu já não consegues acompanhar. E tu disseste que a diferença é que a gíria dos adolescentes não é interessante. Não é interessante como a tecnologia. Mas, não, é interessante do ponto de vista semântico. Sim. E tem graça, porque há sempre uma nova forma... Às vezes até dizer as mesmas coisas, não é? O que é que tu sabes da nova gíria de adolescentes agora? Palavras que eles usam? Pá, não. Sei que utilizam muito puto, não é? Sim, meu puto, mas isso também eu uso. Sim. Portanto, se tivesses que escrever um guião em que tinhas um adolescente de 14 anos a falar... Com gíria? Não tinha que ir falar com eles. Usou muito o drena... Agora, que é ganda drena, ou estás aí a drenar, é tipo a curtir, ganda curtição, podemos chamar assim, tipo ganda cena. Tens o flex, que é tipo exibir-se, dar flex. Estou aqui a mandar flex como o carro a dar flex. Tens swag também, não é? Swag também, mas não é tão usado, mas sim. É mais o flex agora. E o clout, que é tipo procurares protagonismo. É o cloud chaser, tipo, estás à procura da cloud. Curiosamente, cloud... É tudo muito Twitter. Eu não sei se depois eles usam isso fora do texting do Twitter. Na vida real, mas eu acho cloud, que sim. A origem, o cloud é ter influência sobre alguma coisa, não é? Tipo... eu vou falar com aquele deputado porque ele tem clout, então ele pode ajudar-me na minha causa, não é? É curioso, porque é uma palavra, utilizarem essa palavra, isso deve ser roubado dos rappers, aos twitters, aos rappers, Cloud chaser, não estou a ouvir um português a conhecer a palavra clout, mas pronto. É um português médio. E pronto, não como nós. Usam um juro, não é? Juro, qualquer coisa dizem juro. Tipo, eu gosto mesmo disto, tipo juro. Pronto, isso é Word, é tipo Word. Sim, E pronto, é por aí. Haverá muitos mais, mas sim. O crush, usou muito o crush. Tipo, teres um crush, a tua crush ou o meu crush. Tipo, alguém com que tu estás de beicinho. O bay, tipo,
meu bai, meu bai. Ok. Que também é muito... Então, basicamente estás a falar... Isto já está desatualizado, atenção. Sim, mas claro. Da última vez que eu vi era isso. Eu há bocado foi um bocado injusto, porque eu disse que a partir de um determinado momento na tua vida, de uma certa idade, é difícil acompanhar a gíria dos adolescentes. A menos que tu faças parte dos 10% da comunidade de clérigo que acompanha de perto a comunidade adolescente. Eu acho que adolescente já é muito velho. Adolescente já é muito velho, sim. Não estou a ver os padres agora a quererem crianças de 14 anos. Já é muito... Já respondem muito. Já vão contar aos pais. Os padres não gostam disso. Gostam de crianças mais calminhas. Já tem. Pois é. Olha, acho que temos muito que falar. Muito, mas mais do mesmo, não é? É mais do mesmo. E eu estava aqui um bocadinho dividido entre diversificar ou clarificar. Eu acho que no último podcast... Poxa, como eu estive a pensar. Acho que no último podcast nós conseguimos desbravar algumas coisas e falar desta torrente de informação e de tumulto social. Que a minha postura, mais do que ser contra ou a favor, que todos nós temos essas pulsões, é tentar entender, até por causa da confusão, não é? Porque há muita informação. E acho que se calhar, como nós somos gajos, gostamos de perceber as coisas, não é? Sim. Depois, quando percebemos, temos a certeza e já ninguém nos demove. Sim. Aí, mas queremos perceber. Perceber para ensinar. Exatamente, porque aliás nós fizemos isto, porque eu e tu temos uma pulsão pedagógica gigante. Exatamente. Já andámos por todo o mundo a espalhar a nossa sabedoria. Eu sempre quis ser professor. Exatamente, eu então, porque eu gosto imenso de estar com pessoas. E então e criança, uma maneira... e pessoas novas é uma coisa que eu adoraria dar. Eu tive para dar aulas uma vez, por acaso, não sei se sabias. Tive para ser professor de tecnologias de informação. Tinha eu para aí 24, 25, tinha terminado a licenciatura, ainda dava a fazer o mestrado. O que é que seria de ti agora, se tivesse continuado a fazer isso? Além de claramente uma adição a comprimidos e... Não sei, na altura que foi um bocadinho, eu nem sei bem porque... Não, tinha menos. Devia ter 22, para aí. Eu sei que faltava uma cadeira para a licenciatura, mas já estava a fazer cadeiras de mestrado, uma coisa assim, 22, 23. E foi para ganhar guito, porque era bem pago. Aquilo era um horário tipo part-time e era bem 900 euros ou 1000 euros. Quase. Para part-time. Mas depois, a escola, como eu não tinha a última cadeira de licenciatura feita, eu não me quis contratar, apesar de eu já ter os créditos. E aquilo era por créditos. E os gajos tiveram ali um bocado de medo, não sabiam bem como é que era a lei. E eu não fui. Ia para dar aulas ao 9º ano. Sim. Eu acho que agora, se calhar, num dos teus espetáculos devias agradecer a essa escola ter-te negado uma carreira... Não, porque eu nunca queria aquilo como carreira, nunca. Aquilo era só mesmo para fazer guita. Quantas vezes tu começas de uma coisa que não queres que seja carreira e acabas por ficar? Não, imagina. Ser professor de informática é bem deprimente. Okay. Seres informático, engenheiro informático e dar as aulas de informática é um bocado deprimente. Aquela aula tão básica dás na faculdade, isso pode ser desafiante. Dar aos putos como se dava naquela altura, agora pode ter mudado. Só que eu lembro-me de quando tive ITI, no 10º, acho eu, a professora a ensinar-nos o que era uma disquete. E todos nós sabíamos o que era uma disquete. Sim. E todos nós já sabíamos fazer aquelas coisas todas. Tipo, meter sublinhados no Word. Toda a gente tinha 20 nos testes. Aquilo era bem deprimente. Mas pronto, é o que é. Acho que faz sentido. Podia haver lá alguém que não sabíamos. Por acaso na nossa turma toda a gente sabia. Mas olha, se calhar esperemos que essa disciplina, para fazer aqui um bom segue, que essa disciplina esteja mais a par do seu tempo. Mas eu tenho pensado... Se não é premente e urgente, como fizeram na Finlândia, nas escolas, nos liceus, começar a haver disciplinas sobre como procurar informação, como triar informação, como articular informação. Sim. Porque com este distribuidor de informação infinita que são as redes sociais, as pessoas, em vez de estar mais informadas, estão mais desenganadas muitas vezes. Portanto, se calhar tem que haver... Algumas pessoas aprendem não apenas a ler formalmente, de juntar sílabas e formar palavras, mas aprendem a interpretar textos, não é? Se alguém ainda se lembra das aulas do 6º e do 7º ano, não é? Tinhas que interpretar quem é que foi à fonte buscar não sei o quê, não é? Isso exercita-se
se calhar tem que se fazer isso também para uma nova era da informação, em que tu estás muito mais exposto à informação. A Finlândia, e aí julgo que outros sítios já fazem isso. Não é? Sim, eu acho que sim. Saber procurar fontes credíveis, saber fazer, filtrar informação, acho que é importante. Aliás, até o próprio civismo digital. Exatamente. Acho que era preciso aulas de civismo digital para as pessoas perceberem que aquilo e de perceberem que pode haver consequências, e que muitas vezes cada vez mais há, do que acontece na net, e do que deves dizer, não é uma questão de controlar o que dizes, mas é de mostrar que se chamares alguém nomes na rua, pode haver consequências a isso. E se chamares net também pode haver. E então acho que de civismo, e de que aquilo não é uma extensão da vida, aquilo é a vida também, faz parte da vida, e como tal devemos comportá-la como somos na vida real. Uma espécie de desenvolvimento de religião moral e católica para as redes sociais. Eu acho que tu tinhas chafado como professor. Eu gosto desse teu tom. Esse teu tom próximo. Não ia, depois ia ser expulso por agredir alguém. Provavelmente. Completamente. Olha, depois de vários meses em que todos nós, incluindo estes apresentadores de podcasts, foram um pouco epidemiologistas, sociólogos, especialistas em racismo, chegou a vez das tatuagens. Como somos. Sim. Eu não me vi como um perito em estatuária, mas tive que me informar. Para a semana será o quê? Tricô? Não sei. Acho que podemos fazer um sobre filatologia e coisas assim. Sim, mas antes de passar para a conversa mais séria, para isto também não ser muito pesado, que estátua é que tu gostarias de derrubar, se te deixassem derrubar uma estátua? Eu estive a pensar nisso e acho que tenho uma resposta. Portugal? Qualquer sítio. Eu derrubava a Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Ok. Porquê? Porque é uma falácia. Okay. Não existe liberdade lá, não é? A liberdade lá é muito condicionada. E às vezes, vê-se agora o Land of the Free, mas é o caralhinho, não é? Foi fundado por gajos que queriam escravos, queriam manter os seus escravinhos. E então todo o mito da criação dos Estados Unidos como sendo a liberdade é isso, é um mito, não é? Sabes que eu não outro dia estava a ler... Apesar de ter muitas qualidades como país, obviamente, de ser livre em muitas coisas. Não, ser livre em muitas coisas. E de certas coisas, em certas coisas é mais livre do que outras democracias que eu acho que são mais apuradas no geral. Sim. Porque há muito aquela ideia de... os imensos americanos dizem isso. É o país mais livre, é o país só aqui que acontece isso. Não. Há imensas coisas que acontecem nos Estados Unidos, imensos direitos que acontecem na Europa, na Austrália. Mas de facto são um dos países... onde, por exemplo, a liberdade de expressão, com os seus excessos, é mais defendida nos tribunais. Sim. Mas isso é bom também porque eu acho que esta conversa deve ser uma conversa contra os absolutos, tudo o que é absoluto, não é? O mais livre, o mais perfeito. Mas já lá iremos. Eu acho que eu derrubava a estátua do Eusébio. Mas só para ver a reação. Porque ias conseguir que fascistas e racistas que estão contra o derrubo ou o vandalismo em qualquer estátua, se fossem insurgir. Porque o Eusébio é dos poucos negros, pelo menos em Portugal, que atinge aquele estatuto que deixa de ter cores. Sim. Não é? Sim, eu escrevi sobre isso, que era... Mas era ao contrário, se quem anda a derrubar estátuas que representam o colonialismo, teriam que derrubar a do Eusébio, porque sem colonialismo não havia Eusébio. E tinham que tirar os títulos ao Benfica, ganhos na altura do Eusébio. Porque são recordações do colonialismo. E então, se queremos ser coerentes, e se é para começar do zero e mandar abaixo, também isto tinha que ser. E que isso ia irritar mas cá estamos a falar... Antirracistas e racistas. Claro, mas estamos a falar de absolutos. Claro. Que é uma coisa que em comédia funciona bem, como tu sabes. Exatamente. Mas o próprio debate sobre as estátuas, mais uma vez, é um debate complexo, porque... Por exemplo, tu falaste do Eusébio. O Eusébio é o resultado do colonialismo. Mas não foi não se aproveitou do colonialismo do ponto de vista, por exemplo, que aquela estátua que derrubaram em Inglaterra, do tipo que tinha sido um dos principais traficantes negreiros. Portanto, são coisas diferentes. Claro. Até o tipo de estátua. Sim. E a estátua foi erigida, não sei se existe... porquê? Porque tu foste
Imagina, tens um gajo que descobre a cura para o cancro e que era pedófilo, fizeram-te a estátua porque descobriste a cura para o cancro, ou fizeram-te a estátua porque eras pedófilo. Sim. Não é? Foi uma homenagem da Igreja Católica porque gostou muito do teu trabalho enquanto pedófilo, ou foi da comunidade científica porque o teu trabalho enquanto... É preciso saber porque é que a estátua foi criada. Não é? E o que é que ela simboliza. Apesar de, já provavelmente falar, se somos contra qualquer tipo de derrubo de estátuas, eu também acho que lá está o total, não? O totalitarismo, porque ninguém ficou chocado da estátua do Saddam Hussein ser derrubada no Iraque. Não é? Claro. Mas eu, antes de ir às estátuas, acho que temos que ir às estátuas, mas eu gostava de falar antes de outra coisa, porque eu acho que as estátuas ou o cartaz bandido, polícia bom é polícia morto, são aquilo que sequestra a atenção do público. Pois, exato. E que dá audiências nos mídias, portanto os mídias vão atrás dessa história e desvirtua o debate, desvirtua a possibilidade de conversa e desvirtua os movimentos por trás. Exatamente. Ou seja, de repente tu não estás a falar de uma manifestação que é contra o racismo ou que questiona algumas práticas policiais, mas estás a falar de um gajo que tem aquele cartaz. Não é? Sim. Isto funciona para um lado, para a esquerda ou para a direita. Sim, não é? sim. Mas eu antes queria falar um bocadinho como é que chegámos aí. E curiosamente, nos últimos dias tenho andado a ver uma série documental que não é nada de extraordinária, mas que às vezes nas coisas menos boas tu encontras alguns ensinamentos. E chama-se Trial by Media, que está na Netflix, e basicamente são julgamentos de casos famosos nos Estados Unidos, em que tiveram uma grande exposição mediática e de alguma forma os jornalistas, ou a forma como foi noticiado, influenciou o desenlace desses julgamentos. Eu achei que o sistema de júris nos Estados Unidos e a forma como estes julgamentos decorreram e foram abordados são uma boa analogia para o nosso estado mental hoje em dia, de como é que nós batemos as coisas. E rapidamente vou-te contar um caso. Havia um tipo que era o Richard Scratchy, que era o CEO de uma grande empresa de cuidados médicos, que tinha a sede no sul dos Estados Unidos, e que de repente descobriu-se enriquecimento à custa da empresa, iates, casas, pronto. E o gajo era CEO. Os CFOs todos declararam-se culpados e testemunharam contra ele. O que é que o gajo fez? Aproximou-se da comunidade negra religiosa. Sim. Isto sob mando do seu advogado, não é? Comprou espaço televisivo para ele ter ele próprio um programa de televisão religioso onde trazia os líderes da comunidade religiosa, onde tinha a família e os filhos, não é? Portanto, iniciou uma campanha de branqueamento através da religião, que é... Com negros. Fez branqueamento com negros. Sim, exatamente. Se tu queres convencer as pessoas de alguma coisa, a religião é o veículo mais rápido para isso, não é? Porque a propensão para a credibilidade já está lá. E é quase visto como um carimbo da tua decência e moralidade, não é? Se estás ligado à religião, claro, não podes ser um aldrabão. O que é que aconteceu? Aconteceu que durante o julgamento os próprios advogados de defesa, os dois, dizem isso abertamente no documentário, dizem não, o que nós temos que fazer aqui é contar uma boa história, a história mais emocional, aquela que diga alguma coisa aos júris. Portanto, não se trata de fazer uma avaliação jurídica da prova e do processo por especialistas, mas por pessoas que não estão minimamente preparadas para avaliar um caso desta complicidade que é de fraude fiscal. E tu vês a acusação, o procurador a tentar explicar estratagemas que são complicadíssimos, imagino eu, não é? Sim. E as pessoas a bocejar no júri. Então o que é que a defesa faz? A defesa eu vou entreter estas pessoas. E o próprio advogado de defesa diz que eu sabia que naquelas 12 pessoas a maioria iam ser religiosas. Porque as pessoas deste condado são religiosas. Portanto, começaram por aí. E há uma história muito engraçada que um dos advogados começa com a história da panqueca. E diz, quando eu era pequeno, a minha avó fazia panquecas. E sempre que fazia as panquecas dizia, filho, não te esqueças, a panqueca tem 2 lados. E esta história tem 2 lados. Então, pronto, o que é que eles fizeram? Começaram a atacar a reputação dos 6 CFOs, não é? E a dizer que ele tinha sido uma vítima. E o momento alto do julgamento
foi quando o advogado de defesa tirou uma espécie de um pano sobre um cartoon gigante que era um rato desenhado, um rato de cartoon, com um queijo em cima, com buracos. E então aquilo, de certo modo, sublimava a tese da defesa, que era: não só há um rato, que era o CFO principal, que era o gajo que tinha dado com a língua nos dentes, o rato, o gajo que denuncia o chivo, tem sempre o snitch, como o caso estava cheio de buracos, era o queijo. Tipo, este caso, isto não se aguenta, isto está cheio de buracos. E isso foi um dos momentos altos do julgamento, a par de, nas alegações finais, o outro advogado fez um longo discurso sobre os Estados Unidos, enrolou-se na bandeira americana que estava no tribunal e comparou aquilo que ele estava a fazer com a vitória na Segunda Guerra Mundial contra os nazis. Bem, o gajo foi absolvido, para tu veres. Nunca mais apareceu na Igreja dos Negros, desapareceu. Acabou por ser condenado mais tarde por outro caso, mas o que eu queria dizer era, de certa maneira, nós todos, neste momento, somos o júri neste julgamento e somos os advogados de defesa que entram ao ataque com esta narrativa das emoções. Somos o júri porque todos somos muito suscetíveis a coisas mais emocionais que vejamos, de revolta ou não, não é? Seja o cartaz do polícia bom é polícia morto, seja a imagem do negro em Londres a levar o gajo de extrema-direita em cima e salvou-lhe a vida quando ele estava... Essas coisas são muito emocionais. Como somos os advogados de defesa que funcionam sob acusação, que estamos também constantemente a atacar o outro lado, sem querer percebê-lo, não é? E há nuances no outro lado. E eu acho que as estátuas, e agora voltando às estátuas, são um bocado isso, são um bocado o rato com o queijo em cima. Não quer dizer que elas não manifestem um descontentamento e que não haja algo importante para falar por trás, mas são um fenómeno de distração, e eu acho que nós andamos muito distraídos, sinceramente. Sim, precisamos de distração, não é? Cada vez mais os noticiários são entretenimento. Os noticiários já vão em 2 horas agora. Já não é 1h30, estão em 2 horas. E acho que meia hora chegava para dar aquelas notícias. E é preciso esse conteúdo, e as redes sociais precisam da gasolina que alimenta o fogo perpétuo das redes sociais. Agora, em relação às estátuas, em relação ao cartaz, eu não sei se falámos disso no outro episódio. Se calhar não sei. O cartaz é um miúdo parvo. Falamos. É um miúdo parvo que vai para ali comentar. Eu não concordo com aquilo, obviamente. Ele próprio também não concordará. Mas estás a ver, mas já é a segunda vez que estamos a falar disso. Aquilo é só... Pronto, é um miúdo parvo. E o miúdo parvo não, o miúdo a fazer uma parvoíce. Ele pode não ser parvo. E todos nós, quando somos putos, dizemos e fazemos coisas que são parvas. Contra a estátua, sobre as estátuas, eu não tenho muita opinião sobre as estátuas. Primeiro, por exemplo, eu estou-me a cagar se vandalizam a estátua do Padre António Vieira. Em termos de estátua, ou seja, o conceito e o que leva a isso, a ação, interessa-me. Agora, da estátua em si, eu nem sei onde fica. Já passei por ela e nunca reparei. O Padre António Vieira, eu sei que ele deu um sermão aos peixes e sei algumas coisas, mas não sei muito sobre a vida dele. Então não penso no Padre António Vieira todos os dias, ao adormecer. E então estou-me um bocadinho a cagar. O estar ofendido, a estátua que era tão linda, que ficou vandalizada, é também uma hipocrisia quando, se calhar, nunca lá fomos ver a estátua. E nem sabemos onde bem ela fica, nem nos interessou nunca a obra do Padre António Vieira. Esse é um ponto. Por outro lado, vandalizar estátuas é estúpido. Acho que não faz muito sentido, pelas razões que invocada, porque lá está. Alastra. O problema é que tu podes começar com uma estátua de, esse gajo que era conhecido, a principal atividade dele era traficar escravos. E tem uma estátua porque na altura se achava que os escravos era fixe ter escravos e fizeram a estátua por isso na altura. Se calhar é um símbolo que já não faz sentido existir. Mas, se tu decides, então vamos mandar isto abaixo. Pronto, abres um precedente. É como censurar palavras. Abres um precedente. A seguir há alguém que vai ficar ofendido com a estátua do Padre António Vieira. Então mandamos essa abaixo. A seguir há, como já há muita gente na internet, o padrão dos descobrimentos, que é uma ode ao colonialismo e foi construída por Salazar. Temos que mandar isto abaixo. Há pessoal a pedir a demolição do padrão dos descobrimentos. Mas sabes que a história da Torre do Belém foi um gajo do Chega que iniciou essa petição. Isto é não é da Torre do Belém, do padrão dos descobrimentos. Porque foi construído por Salazar e porque é uma ode aos descobrimentos. Mas estás a ver, nós estamos a falar disso. E depois tu, onde é que paras? Agora, é uma coisa assim tão importante e a questão é que não resolve nada. Se tu mandasses
as estátuas todas abaixo não resolvia nada. Mas eu também percebo que a Ponte Salazar já se chama Ponte 25 de Abril. Também se mudou esse nome. Isso também é mudar a história, também é reescrever a história. Mas acho que são contextos diferentes. Foi uma revolução que terminou com o regime. Agora, fala-se de nomes de ruas que têm nomes de gajos que também eram colonizadores ou pedófilos ou fizeram assédio sexual a mulheres. Então vamos mudar estes nomes todos. Depois é um bocado, queremos reescrever tudo? Queremos esquecer-nos dos nossos erros? Ou queremos educar? Olha, o Padre António Vieira, mas essa é a questão, tu falaste da questão dos erros. Mas quem é que fala... E quando fala dos erros, não são os nossos erros, nós pessoais. Sim. Mas a questão é essa, é que tu não estás nem sequer estás a chegar à conversa quando tu tens, vamos destruir o padrão dos descobrimentos, ou, eu não autorizo que vocês contestem o mínimo que seja do nosso património estatuário ou dos descobrimentos. Qualquer dessa discussão está a impedir uma conversa que é, nós fomos um país que teve colónias durante 500 anos, não é? E que isso é impossível que hoje em dia isso não haja um legado na nossa vida do dia-a-dia sobre isso. Sim, mas acho que isso se deve discutir e debater, claro, e nas aulas deve ser dado. Claro. Eu acho que não deve ser dado. Lá está. Quem é que não era racista em 1500? Percebes? É muito difícil reinterpretar isso e tu dizes assim, isto foi muito mau. Claro que foi mau aos olhos de agora. Aos olhos daquela altura, os vikings também fizeram atrocidades e não sei como é que é nos nórdicos se há quase essa culpa. Quer dizer, nós não podemos sentir culpa, podemos perceber, ok, isto condicionou a vida de muita gente e ainda pode condicionar, e ainda há muita gente que olha para os negros como o pessoal das 6 colónias e não como portugueses. Claro, certo, isso vem do passado colonialista e é preciso combater isso. Mas dizer, este navegador era racista. Claro que era racista. Quem não era racista na altura? Toda a gente era racista. E, portanto, interpretar esses... É como vamos mandar então abaixo todas as igrejas, porque todas as igrejas, todo o património português foi construído com o ouro roubado aos outros e com mão de obra escrava. Então temos de terraplanar tudo. Sim. Mas podes ter outra conversa que é, porquê que as pessoas eram racistas? Esse tipo de racismo começou com o tráfico de negreiro. Ou seja, a partir do momento, não quer dizer que não houvesse discriminação antes, mas estou a dizer sistémico, ou seja, como é que se exporta depois da Europa para os Estados Unidos. Quando tu pegas em pessoas e as metes num barco e as pões a trabalhar, tens que ter uma consonância cognitiva para aceitar aquilo. Porque, de alguma forma, se tu vês o sofrimento de alguém, a maioria das pessoas não lida bem com o sofrimento do outro, ou com a clausura. Se tu racionalizares... Se for esfregado na cara, né? Se não tiver a ver, todos lidamos. Claro, mas, portanto, se tu... Foi o que aconteceu, por exemplo, na Alemanha nazi. Se tu racionalizares e disseres estas pessoas são mais burras, estas pessoas existem para trabalhar, estas pessoas não têm alma como nós, estas pessoas não acreditam no mesmo Deus, é muito mais fácil tu construires uma escravocracia, ou seja, uma economia, uma sociedade. Claro, como diminuir os judeus, não é? As baratas. Claro, e isso, basta ires ao Brasil. Qualquer português que esteve no Brasil, mesmo de férias, vê o legado da escravatura. Claro. E se calhar ele é muito mais ténue em Portugal, porque houve menos escravos. Cá não entraram um milhão de escravos como entraram no Porto do Rio de Janeiro. Mas recusar que esse sistema económico e essa forma de pensar não chegou até hoje é ingênuo. Claro, mas eu não digo isso. O Salazar morreu em 1970. Há salazaristas. Sim. O Hitler morreu em 1945. Há nazis. Claro, mas eu não digo isso. Foda-se, olha o Stalin. Em 1940 e tal já tinha assassinado milhões de pessoas. Há comunistas stalinistas. Sim, mas eu não digo isso. Acho que isso também dizer, não, já passou. Não se podem queixar porque já passou. Não, eu acho que isso é uma estupidez. Acho que o que já passou, já passou. Não dá para fazer nada. Não dá para descolonizar em 1500. Não dá para impedir os descobrimentos. Já lá, estou, caravelas, não saia, fica aqui. Não dá para fazer isso. E como não dá, temos que nos focar no agora. Sim, eu acho que as estátuas não são o agora. As estátuas são agora. Percebo que há casos em que se a estátua é um símbolo do que... Imagina, ninguém quer ver estátuas do Hitler por Berlim. Claro. Não é? Mas no museu podes ver bustos do Hitler.
Não é? Porque no museu é história, na rua é homenagem, é celebração. Muitas vezes celebração. Exatamente. E é preciso perceber essa diferença. E portanto eu acho que isso se pode discutir. Mas Desculpa, a maioria dos casos não é isso que está a ser discutido, não é? Porque há se calhar monumentos e coisas que representam passados muito mais horríveis e que não são discutidos. É a estátua porque sim, porque está aqui, alguém decidiu ir fazer. O que é que aquele gajo, o grupo de pessoas que foi vandalizar a estátua do Padre António Vieira, tu achas que eles querem realmente mudar alguma coisa? E que vão mudar alguma coisa? Não sei, para já isso é uma das questões importantes, é quem é que muda completamente, quem é que vandaliza a estátua? É um negro que veio de Cabo Verde? Não é, aposto contigo, não é. Ou é um miúdo branco de esquerda, da burguesa, ou é um gajo com o cabelo azul, ou é um gajo de extrema-direita que quer... Sim, também pode. Portanto, logo aí, isto é só para mostrar, logo aí tu não podes ter um debate absoluto do sim ou não em relação às estátuas. E há bocado tu utilizaste uma palavra interessante que é o entretenimento, não é? A informação é entretenimento. E o que é o entretenimento? O entretenimento, muitas vezes, é escapismo. Pode ser aprendizagem, mas também é escapismo. E eu acho que quando se fala de estátuas, e pode-se falar de estátuas, mas quando se mantém o debate no isto é inadmissível, mandar uma estátua abaixo, ou estátuas todas abaixo, estamos, mais uma vez, a escapar da conversa que se calhar temos de ter e a entrar num debate que é muito mais nuance. Estavas a falar da questão realmente das estátuas. Por exemplo, a estátua do Padre António Vieira, não tem o mesmo peso cultural e pode representar o colonialismo do ponto de vista religioso. Claro. Podes dizer assim, mas o Padre António Vieira até para a altura, até defendia os direitos, criticava a forma como os negros, os escravos, e há uma passagem longa dele a descrever o sofrimento dos escravos e os índios. Sim. Era humanista como se era humanista há 200 anos, não é? Claro, não é como se é agora. Exatamente. E tu podes dizer, mas para certas pessoas ele tem uma cruz na mão, pode representar o genocídio que foi a missão missionária dos portugueses e dos espanhóis, que dizimaram civilizações. Dizimaram civilizações. Os espanhóis, do Torquemada, batizavam as crianças indígenas e depois matavam-nas. Só não as matavam, primeiro temos que convertê-las, depois podemos matá-las, mas primeiro temos que convertê-las. Só para dar trabalho a Deus também. Exatamente. Portanto, são coisas... mas eu ia dizer, se tu és um negro que vives no Alabama, não é? E todos os dias passas pela estátua do General Gordon, não é? Que foi líder do Ku Klux Klan, que fazia parte da confederação que quis, ou seja, que quis atacar o Norte, ou quis separar-se do Norte, por uma única razão. Para manter os seus escravos. Para manter os seus escravos. Perderam a guerra. Não é? Portanto, porque a causa da escravatura era moralmente inaceitável, e portanto perderam a guerra. Que sentido é que faz para um negro que ainda por cima vive no Sul, é mais suscetível de ser discriminado? Não tem sentido existir essa estátua ali. Eu também acho que não. Mais porque, deixa-me só dizer uma coisa. Essas estátuas foram postas, todas essas estátuas, os nomes das bases, com o advento do Jim Crow, ou seja, nem sequer estavam lá durante a Guerra Civil. Foram construídas entre 1910 e 1940, numa tentativa de resgatar a supremacia branca. Claro. Portanto, há todo um contexto. Isto é só para dizer o quê? Que é diferente. É diferente. Claro, por isso é que eu estou a dizer que cada caso é um caso. A questão é, eu acho que isso só interessa porque ainda há racismo. Nos Estados Unidos, principalmente. Não é? Porque se não houvesse racismo nos Estados Unidos, se calhar a estátua podia estar lá. E podia estar lá e era tipo, olha lá, olha como é que era antes, que eram as filhas da puta. Mas isso não faz sentido. Tu tens estátuas em Portugal do General Junot, que invadiu Lisboa, Portugal em 1808. Tens estátuas do Dom Filipe de Espanha, dos Filipes, que reinaram em Portugal durante 100 anos. Não tens estátuas dessas, não é? Mas, num país como os Estados Unidos, se queres que seja a land of the free e é tudo altamente liberal, podes ter as armas que quiseres, também podes ter que haver já lá estátuas que te ofendem. E eu acho que é uma estupidez aquela estátua. E quem fez aquilo provavelmente era supremacista branco, e acho que aquilo perpetua algo. A questão é, não podes querer um país totalmente livre e depois mandar estátuas abaixo só porque te ofende. E só porque te ofende legitimamente, atenção. Mas é porque, repara, isto não tem a ver apenas com a questão da ofensa. Tem a ver do que é que aquilo representa. Claro, eu sei. Tu não tens estátuas de pedófilos, não é? Ou seja, não tens... Não. Tu não tens estátuas... Deve ter muitas estátuas de pedófilos. Tu não tens estátuas de inquisidores em Lisboa.
Não tem estátuas de inquisidores. Não faz sentido. Ou seja, se tu chegas a um ponto de civilização em que uma pessoa é conhecida, ou seja, aquela pessoa está a ser celebrada naquela estátua por algo que é moralmente inaceitável nos dias de hoje. Percebes? Não é como o Churchill que tu dizes assim, foda-se, o gajo tem uma estátua. Pá, o gajo era racista, como era a maioria dos ingleses em 1940 em relação aos povos coloniais, não é? Era racista em relação aos indianos. Achava que não era só para baixo, era para cima. Ou seja, ele achava que os ingleses eram um povo superior do Império. Mas também foi o gajo que ajudou a derrotar os alemães. Sim. São coisas diferentes. Há mais nuances. Brancos que estavam a defender a estátua do Churchill a fazer saudação nazi. Viste esse vídeo? Pá, é pessoal que sabe zero de história. Claro. Tanto de um lado como do outro, não é? Mas esse aí, pá, é incrível. Mas eu percebo isso e tu me perguntas assim, tu achas que esta estátua devia ir abaixo? Ou não? Eu digo que devia ir abaixo. Eu digo, essa estátua, não a do Churchill, a outra. Eu digo que devia ir abaixo. É ridículo aquilo a ver. A questão é, quem sou eu para decidir? Claro. A questão é essa, é o precedente. Mas sabes uma coisa que há coisas... Apesar de eu ser, claro, a favor... Mas há coisas, tudo em tudo, Guilherme, em tudo, estabelece um risco. Claro. Pode não ser um risco certo, mas tu estabeleces um risco para tudo. Estabeleces que não se deve matar, estabeleces que apalpar o rabo é diferente do que violar uma pessoa. Ou seja, tu estabeleces um risco. E para algumas pessoas esse risco está demasiado para um lado ou demasiado para o outro. Eu percebo o perigo de em algumas coisas colocar esse risco. Claro. Mas noutras tens de colocar. Certo. Agora, há outra forma de fazer, que é eleger os governantes que digam que vão tirar a estátua. Por exemplo. E aí parece a maioria. Agora, eu também não sou... Pessoal... A diferença entre vandalismo e protesto é muito tenue. Super tenue. Porque para uns é vandalismo, para outros é rebelião, é revolução. Claro. E eu acho que também é preciso... Eu gostava de, não sei, gostava de falar com pessoas que têm agora 70 e tal anos, portanto, que eram jovens no 70, 60 anos, que eram jovens no maio de 68, que foi exatamente um fenómeno global que aconteceu em França, nos Estados Unidos, até em Portugal, e... ver que percurso é que as pessoas mais velhas, que se calhar em 68 estavam a favor de uma série de mudanças, que havia um desassossego social, um desconforto, se calhar nem sabiam porquê, ou seja, ou cada um tinha as suas lutas, e de como é que eles agora olham, já aos 70 anos, para os exageros. Porque em 68 houve exageros, houve barricadas nas ruas, houve coisas queimadas, não é? E é o que tu dizes, que é o facto de tu entenderes que a rebelião pode ser alguma manifestação de violência ou destruição de propriedade. Não faz-te um radical. 2, que isso aconteça em movimentos de protesto não invalida toda a causa desse protesto e todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse protesto que não fizeram uma manifestação violenta. Eu acho que esse é que é o perigo, porque cada vez mais, e nós estamos a falar das estátuas, espero eu, de uma forma não binária, mas eu vi isso com as estátuas e com a polícia. Vi várias coisas partilhadas a dizer eu respeito a polícia e quem não respeita a polícia depois boa sorte, e depois tinha por baixo e já agora quando precisarem de ajuda peçam ao Mamadou ou à Joacine e depois emojis de merda. E faz-me imensa confusão, seja em relação às estátuas ou às polícias, pessoas que tomam uma posição dogmática em pró ou em contra. Porque assim, eu sou contra ou seja, eu não tenho uma obrigação de respeitar o polícia porque ele é uma autoridade. Claro que não. Aliás, a frase era eu respeito a autoridade. As pessoas ganham o respeito umas das outras. Portanto, a partir do momento em que eu tenho uma interação com a polícia, como com toda a gente, eu vou ser um gajo educado e vou falar com ele como falo com qualquer outra pessoa. Isso é que o direito à resistência, à autoridade está a acontecer. Isso é igual para mim, é igual para ele. Da mesma maneira que eu não impeço um polícia de, na sua vida privada, ter uma opinião contrária à minha. Ou seja, ou uma opinião política completamente contrária à minha. Quando eu vejo pessoas... isto é uma coisa quase religiosa. Tu vês isso na religião, não é? É entrega a uma tribo, a um dogma, e é inquestionável. E quem nos atacar está contra nós. Isto é profundamente religioso. É uma coisa que tu vês na religião. E quando eu vejo essas pessoas a serem incapazes de dizer assim, calma lá, eu... acho que a polícia é importante, acho que a polícia existe mais do que guerreiros e devem existir para serem guardiães de alguma coisa, e acho que devem ser protegidos e ter melhores condições. Isso não te impede de, quando vês uma injustiça policial ou a polícia agir de outra maneira, dizeres isto está errado. Portanto, a partir do momento em que tu suspendes, tu escreves coisas como eu respeito a autoridade, eu respeito a polícia de um ponto de vista quase tribal,
tu estás a suspender a tua capacidade crítica. Claro, e quando eles dizem, boa sorte, então depois quando precisarem de polícia. Boa sorte. E eu digo a mesma coisa, que é, então boa sorte, se um dia a polícia tentar abusar de vocês. Claro. E vocês dizem, então olha o polícia a pôr-me o cacetete no cu. Então agora eu tenho que respeitar a autoridade. Vá lá, sou polícia, meta tudo. Não é? E eu já tive interações com a polícia. E das vezes boas, mas já mandaram sair do carro com caçadeiras apontadas a mim, sem qualquer razão. Não é? E contava isso no meu espetáculo. E se nós ficássemos nervosos e puséssemos a mão no bolso para tirar a carteira assim de uma maneira, ou se o polícia ficasse nervoso e era novato, ou qualquer coisa ali, e levássemos um tiro, como é que era? Uma polícia nunca pode abordar alguém sobre os quais não há suspeitas, porque não houve denúncia, não houve nada. Já passaram ali com o carro, viram ali, e foi uma pura manifestação da autoridade. E não vivemos provavelmente nos Estados Unidos, onde os polícias são mortos a torto e a direito, não é? Também, e que há gajos com armas em todo o lado. E aquilo foi... é uma coisa que não se pode fazer. E se fosse hoje, eu tinha ido à esquadra a apresentar queixa. Claro. E tinha movido um processo, porque não se pode abordar pessoas que não estão a fazer nada daquela forma. Claro. A colocar em risco a vida. A não ser que ele tivesse a arma descarregada. Pronto. Mesmo assim eu podia ter problemas. Sim, mas ele não tem que impor a um cidadão uma situação de medo quando não existe circunstâncias que indicam que ele tenha que ter esse comportamento. Exatamente. Mas esta e éramos brancos todos. E ainda somos brancos também. Ainda ninguém mudou. Mas esta cena dos... tanto com as estátuas, né? As pessoas que rasgam as vestes porque se pintou uma estátua, seja a questão da polícia, não se pode criticar a polícia. Não só me choca porque isto é indiciador do desengano e da propensão das pessoas para não serem capazes de ver que a realidade é um bocadinho mais complexa, mas também uma certa opção com as insígnias, com os símbolos, não é? Há bocado contei a história do gajo que se embrulhou na bandeira. Isso é a forma mais fácil de tu entenderes a realidade, que é através da emoção, não é? Ouves o hino, a bandeira, aquilo que representa. Agora, não nos esqueçamos de uma coisa. Quem é que se aproveitou longamente disso? O Estado Novo Português, o comunismo soviético. 2 exemplos, para serem diferentes. O quê? Da bandeira? Da bandeira, das estátuas, dos símbolos. Portanto, os nazis, não é? Os nazis, estou a dizer. Simbolismo. Porquê? Porque é básico, é binário, é fácil tu apelares ao sentimento das pessoas. Nós somos grandiosos. Quem não está connosco está contra nós. E essa entrega a estes símbolos, não é? Tu não podes, a bandeira, não se pode rasgar a bandeira. Isso é uma coisa que a mim sempre fez uma confusão. Tu não podes queimar uma bandeira. É uma coisa tão primária. Não, isso é sagrado, não podes. Então, mas sabes quem é que queimar uma bandeira? Não posso queimar uma bandeira. Mas sabes quem é que faz isso? Os radicais islâmicos que proíbem os desenhadores de fazer retratos de Maomé. É a mesma coisa. É a mesma coisa, exatamente. Portanto, os aqueles que muitas vezes da direita ou da esquerda, mas que são contra como é que é possível liberdade de expressão, não podemos desenhar o Maomé, são depois aqueles que dizem que não se pode queimar uma bandeira. São os mesmos. E do mesmo sentido que quem acha que as estátuas devem ir abaixo todas, por seja qualquer traço, qualquer erro no passado da pessoa, são os mesmos que te querem proibir de dizer palavras e de dizer piadas e que querem censurar e cancelar pessoas por causa de um erro no passado. São os mesmos. E por isso é que também me assusta. Não, assusta num sentido de isto vai virar uma ditadura comunista, não é isso? Mas é uma das razões pelas quais eu acho que isto não está bem intencionado, esta cena, porque são as mesmas pessoas que depois querem controlar o discurso e querem controlar tudo o que as pessoas dizem e cancelar tudo ao mínimo erro e não dar o caminho de redenção. São exatamente as mesmas pessoas. E então custa-me ali, sempre que vejo isso, faz-me assim, porque já sei para onde é que vai, já sei o que é que vem a seguir. Não vai ficar pelas estátuas, não vai ficar eliminarmos os símbolos racistas todos de Portugal, pronto, agora estamos bem, não vai ficar por aí nunca. E por isso é que é engraçado, há uma passagem do... eu vou ver se eu tenho aqui. Há uma passagem de 1984, por acaso acho que não tenho aqui, mas que diz isso. É uma passagem do livro de George Orwell, que é sobre uma distopia próxima do comunismo, mas podia ser do nazismo, não é? do Grande Irmão. E ele diz que eles começaram por apagar os nomes das ruas e tirar as estátuas e qualquer referência a outra existência que não fosse a existência do partido oficial, não é? Mas é fascismo disfarçado de revolução para um bem melhor. E eu acredito que a intenção, no fundo, daquilo de quem decide, ok, esta estátua, este gajo
racista e vamos mandar esta estátua abaixo. Eu acho que vem de um fundo bom. Eu acho que vem a gênese dessa ideia é boa. Mas depois o que faz levar isso é só tu sentiste bem contigo mesmo e não estares a melhorar algo na sociedade. Depois acho que só vem uma coisa do olha nós a conseguir a destruir, olha nós, aí a dar cabo dos outros. Sim. Acho que é só isso. Acho que a gênese é boa e a faísca que causa essa ideia é boa, mas depois o que te leva a cometê-la é um ato profundamente egoísta e tribal. Sim, que é antagónico às vezes. Sim, completamente, mas os extremos são assim, não é? Sim. Eu confesso que para mim a estatuária, as estátuas estão para a história como os carros desportivos estão para as crises de meia-idade nos homens. Ou seja, acho que há muitas outras maneiras, ou seja, estou-me a cagar um bocado para a estátua. Pois, é isso também. Acho que há muitas outras formas, maneiras de celebrar a história ou de aprender história. E como tu dizes, é tão complexa, quem é que metes em cima Ainda vão descobrir que o senhor da cautela do bairro Alto assediava mulheres, percebes? E vão derrubar aquilo. Mas olha, um gajo que não pode ser derrubado é o soldado desconhecido, porque não sabem o que é que ele fez, não sabem quem é que ele é, não podem ir investigar a vida dele. Portanto, o soldado desconhecido, há várias estátuas a soldado desconhecido, é pá, foda-se, o que é que este cabrão trapa? E quando achas que isto vai dar o salto para museus? Ou achas que achas que porque por um lado tu tens um museu em que atrás clientes aqui com cenas nazis. Epá, mas tipo, não existem sociedades perfeitas. Mas achas que não vai dar esse salto para aí? Talvez. Porque é um facto que, imagina, toda a gente também vai a Bikernau, né? Quem vai a Auschwitz, a maioria das pessoas vai porque quer conhecer a história, porque há uma curiosidade mórbida, mas também há de haver nazis que ainda existem hoje que vão lá como nós vamos ao Science Splash. Ao parque aquático. E eles vão lá, tipo, todos excitados. Aí olha o cabelo. E contentes por dentro. Há isso de certeza, não é? Claro que há. Mas... E portanto também podes alegar que ter aquilo não devia existir, devia ser mandado abaixo, porque está a potenciar instintos nazis. E portanto, por mim, é passar na palma em tudo, terraplanar tudo e começamos de novo. O mundo passa a ser um campo de futebol pelado. É que nem sequer é relevado. Passa tudo a viver no pelado. Com duas balizas. Uma baliza em Los Angeles e outra em Pequim. Pronto. Exatamente. Uma baliza que é a extrema-direita, fica à extrema-direita, outra fica na extrema-esquerda. E resolvam-se. E chamem-nos no fim. Exatamente. Olha, mas acho que... só um detalhe que é... Muitos dos monumentos que nós estamos a falar agora, dos descobrimentos... muitos monumentos que tu hoje assumes como que foram reconstruídos nos anos 40, 50 e 60. A muralha do Castelo de São Jorge não existia como existe agora. O Castelo de Guimarães não existe como existia agora. A sede de Lisboa foi claramente acrescentada no 1938 a 39. O padrão dos descobrimentos foi feito em 1948 para a grande exposição, primeiro em gesso, depois fizeram um definitivo. Portanto, até esses símbolos são símbolos, há um contexto que eles foram criados por uma ditadura para quem a narrativa da grandiosidade do passado, que não é necessariamente verdadeira, ou seja, há aspectos que são verdadeiros e há aspectos que não são verdadeiros, houve claramente uma glorificação desse tempo, ainda hoje tem responsabilidade na forma como os portugueses pensam o seu passado. E aí voltamos à questão da herança. O James Baldwin, aliás, já aconselhei aqui este documentário, volto a aconselhar, I Am Not Your Negro, viu outra vez esta semana. Ele diz isso, que é, a história não existe apenas no passado, a história existe agora. Continua, claro. Existe agora. Eu estou a ver o 13ª emenda, o documentário. Muito fixe, muito fixe. É outro que eu aconselho. Eu acho que esse é bom para o pessoal perceber porque é que ainda é um tema relevante lá, principalmente. Claro. Mas vamos porque é que é um tema relevante cá. E eu fiz também, claro, mas lá mais. Que é diferente, que é para a maioria das pessoas o racismo, não é? Quando tu pensas em racismo chamar nomes, bater, não é? Agora houve as estátuas, mas também houve não sei se viste, houve em vários lugares, acho que foi em Loures, em Lisboa, coisas a dizer morte aos ciganos, aos muçulmanos e aos pretos, Heil Hitler, Portugal é branco, em cima de um mural sobre um negro que tinha sido assassinado. Viste o morte aos refugiados refugiados. Não, mas estava tipo um U e depois puseram um O a escrever aquilo. Foi, caralho, refugiados é com U ou com O. Imagino gajos a fazer o grafite nisso. Eu vi uma fotografia de uma pessoa que esteve na guerra colonial, mais velha, que teve muita sorte na vida, terá hoje 70 anos,
Portanto, foi uma pessoa, acho que privilegiada, conheço a história dela, esteve na guerra, e pôs uma foto, que em cima era uma foto de um carro e de vários sacos, ou seja, eram macacos que tinham, devia ser na Tailândia, uma coisa do género, portanto, macacos a pilhar um carro que estava estacionado com eles, e por baixo uma imagem de negros a atacar um carro. Nem sequer sei se eram dos distúrbios de agora ou se eram de 92. E portanto, para a maioria das pessoas o racismo é este tipo de ofensa in your face, não é? E na agora saiu, não sei se viste, mas os gajos que estavam envolvidos na morte do Alcino há mais de 20 anos foram outra vez presos por mais crimes de ódio. Sim. Não é? Boas, contra gays, contra negros. Casos, 16. E ainda há pouco tempo. E cenas gratuitas, completamente. Não foi escaramuça na discoteca e foi. Estás a tomar café aqui? Ao preto caralho, estive a ver exatamente. Sai daqui e vieram 10 para espancar. Isso é o tipo de racismo in your face que toda a gente conhece e sabe, e que se calhar muita gente, não é, que não se considera racista diria, pá, isso é inadmissível, ou se visse alguém chamando. Depois tens um degaradezinho, que é, havia um vídeo, fizeram um teste na Holanda, em que puseram pessoas da mesma idade, rapazes, com a mesma roupa, portanto não têm roupas mais pobres, é a mesma roupa, as mesmas calças, a mesma camisa, a serrar um cadeado de uma bicicleta. Quando eram brancos, ninguém parava, ninguém dizia nada. Quando eram negro, várias pessoas se pararam, tiraram fotografias, chamaram a polícia. Portanto, eu acho que estou a dar este exemplo, é o que é, mas mostra que o simples facto de teres outra cor de pele já muda um bocadinho a percepção que as outras pessoas têm de ti. Não é? Depois, ainda tens havia outro vídeo também muito interessante, tenho que agradecer à minha namorada, que é aquilo que está menos visível às pessoas. E então é um professor da faculdade que chama a turma para o campus, para a relva, e mete-os todos em linha e diz assim, olha, vamos fazer uma corrida, o primeiro a chegar ganha estes 100 dólares. Já vi, sempre bom. Já viste esse? E ele diz assim, ok, muito bem, de todo aquilo que devem ser uns 40, de todos vocês, aqueles que têm pais casados e que estão juntos, deem 2 passos em frente. Aqueles cujo pai estava presente, sempre na educação, deem 2 passos em frente. Aqueles que tiveram acesso à educação privada. Aqueles que tiveram acesso a explicador. Aqueles que nunca tiveram a ajudar a pagar as contas em casa. Aqueles que não tiveram que pagar a própria faculdade com o seu dinheiro ou que não receberam uma bolsa por méritos atléticos. Aquele que nunca se teve que preocupar com a próxima refeição. E quando tu vês, estão os negros todos atrás e a maioria dos brancos todos à frente. E isto mostra-te que... Mas também é preciso perceber a veracidade desse vídeo, não é? Porque tu tens muitos brancos nos Estados Unidos na pobreza extrema, não é? Claro, mas eu não, repara, e que são completamente privilegiados. O meu argumento não anula todas essas pessoas. Certo. O que eu estou a dizer é que esses vídeos às vezes é preciso perceber se aquilo é genuíno ou se é feito para passar a mensagem que queriam passar, não é? Também é preciso... Mas assim, qualquer pessoa que conheça minimamente, não é o que vê só na CNN ou nos jornais portugueses, que... minimamente a comunidade negra nos Estados Unidos sabe que todas estas coisas são comuns na comunidade negra. Pronto, pais ausentes, sem dinheiro para ter um explicador, mães com 2 empregos, e também tens brancos com isso. Mas a questão é que estas coisas que não são visíveis, e por isso é que eu utilizei esta imagem, porque é mais fácil para as pessoas compreenderem. Sim, aquilo está bem feito e acho que explica muita coisa, atenção, mas também é feito para ter esse impacto à partida. Foi desenhado para isso, para ter aquele resultado, não é? Mas tu às vezes, para que consigas pessoas vão ver o I'm Not Your Negro, para que consigas que pessoas vão ver o 13ª emenda, tens de começar por algum lado, tens de pelo menos causar uma curiosidade, não é? Porque nem toda a gente está disponível logo, ou seja, toda a gente está disponível a ter opiniões sobre o racismo, mas não está disponível a perceber o que é a 13ª emenda e que impactos é que ela teve a seguir à Guerra Civil e o que é o Jim Crow, não é? Portanto, eu estou a tentar, através de uma imagem mais fácil, pelo menos abrir essa porta. Isto era para dizer o quê? Era a terceira racismo sistémico, não é? Pronto, o racismo sistémico. E trazendo isto para Portugal e para te devolver a palavra, que é... Eu acho que é de uma ingenuidade, de uma ignorância, se calhar, não maléfica. Ou de não, porque o problema não é tu não saberes uma coisa. O problema é tu não quereres saber. Não é? Claro. Tu podes não saber uma coisa, não queres saber. Que é...
olhando para os Estados, olhando para a França, para a Holanda, para a Inglaterra, que têm um passado colonial, não é? Olhando para todos os outros países que têm alguns problemas com outras etnias, com ex-imigrantes, com cidadãos que são afrodescendentes, seria de uma ingenuidade tremenda achar que Portugal está livre disso. Ou seja, nós tivemos uma guerra colonial com pessoas que ainda estão vivas e que houve pessoas que vieram lá menos racistas e houve pessoas que vieram de lá mais racistas. Temos 1 milhão de pessoas que vieram para Portugal das ex-colónias e que viviam num sistema que tu podes dizer mas não era como na Inglaterra, nós tratávamos melhor os nossos negros, mas havia um paternalismo claro em relação ao tratamento dos negros. Ou seja, era do género, nós não lhe fazemos mal. Mas não é apenas isso que é preciso integrá-los, é preciso. E as pessoas que viveram lá vão achar isto que eu estou a dizer horrível. Eu percebo, eram outros tempos, foram para lá a pensar de outra forma. Mas não há mal nenhum nós olharmos para isso e reconhecermos que se essas pessoas estão vivas, da guerra colonial, das pessoas que tiveram que vir lá sem nada por causa dos movimentos de independência, que isso não passou para nós. Lembra-te das anedotas? O meu pai contava imensas anedotas de negros. E quando eu penso eram anedotas horríveis. E como é que isso, numa criança, não vai formar a forma como eu olho para os negros? É impossível que não tenha alguma influência. Não, acho que sim, mas eu acho que dizer que não... Repara, eu tenho sempre... Eu não sou negro. Portanto, se houver negros a dizer assim, olha, eu sinto racismo várias vezes. Pronto, então existe racismo. Se tu dizes e passas por isso, quem sou eu para dizer assim, não estarás enganado? Não é? Que atitude paternalista é essa? Portanto, se há muitos negros que dizem que há racismo, então eu só tenho que acreditar que há racismo. Pronto, e eu, obviamente, vi muito racismo a acontecer, e eu brinco com isso, eu sofri muito racismo. Eu já sofri mais racismo por ser branco, alguma vez eu vou conseguir fazer alguém por ser negro. Porque eu sofri, eu era minoria nas escolas onde andei, até à preparatória, até ao 6º ano, eram 30 alunos, eram 3 ou 4 brancos na turma, e eu sofria coisas por eu ser branco. Eu era assaltado por eu ser branco, e tentavam-me dar porrada por eu ser branco, e tentavam-nos humilhar por sermos brancos, e eu sofri racismo agora. Eu sei que achas que se fosse indiano, é isso? Tu achas que se fosse indiano eras tão acossado? Não. Aquilo era por... Portanto, tu eras a estátua do Padre António Vieira. Eu era a estátua do Padre António Vieira. Isto no início, porque chegávamos ao fim do ano a darmos todos bem na turma. Passava esse preconceito inicial que havia. E é óbvio que nessa zona de onde eu venho é impossível eu estar a dizer que não há racismo. Claro que há racismo. E porquê é que eu era discriminado por ser branco? Porque havia uma carga ali de os brancos não gostam de nós e olha que nós sofremos. E então havia ali uma vingança quase de eu nasci no bairro e não tenho nada e tu até tens uma bola da Nike. E então eu vou exercer a minha vingança roubando, não é? Porque eles queriam muita bola. Já tinham 10 em casa. De outras 10 tinham roubado. Era uma de exercer poder e de quase uma vingança muito reptiliana. Mas estás a ver... Agora, eu consigo estás a falar... Isso é muito interessante, desculpa. Estás a falar de crianças que são muito mais manicaístas. Portanto, não têm um entendimento... São muito mais reativas. Não têm um entendimento profundo do que é que está a acontecer. Não é? Ou seja, elas quando estavam a fazer isso, não estavam a pensar, eu vou fazer isto porque o meu povo foi escravizado há 500 anos. Não é? E eu acho que... Porque tinham ódio aos brancos que não conheciam. Mas eu acho que o debate hoje em dia, especialmente nas redes sociais, do favor da polícia, contra a polícia, pretos, brancos, não sei o quê, é exatamente isso. É o recreio da escola. Pois é. E eu acho que há uma coisa que eu acho que é um erro que provavelmente antropologistas e sociólogos habilitados para falar sobre isto, eu estou a tirar factos do cu, ideias do cu, que é as pessoas dizem, ninguém nasce racista. Não, eu acho que as pessoas eu acho que o ser humano tem uma propensão para o racismo. E acho que o racismo vem de uma coisa darwiniana. As tribos quando se juntavam, a probabilidade de haver merda era muito grande, então o que é diferente é perigoso e traziam doenças, muitas vezes que tu não tinhas anticorpos, portanto, distância. E eu acho que o racismo é uma coisa muito natural. E há muitas crianças que... Um caso que deu na televisão, que era um negro, um casal de brancos, acho que adotou um negro, ou não, a mãe era negra, já não sei. E pôs o rapaz num colégio porque, repara, erro à partida, pusemos num colégio privado porque achávamos que ele ia sofrer menos preconceito porque as pessoas são mais bem formadas. Pronto, erro. Se o metesse na escola pública na da Maia, ele não ia sofrer racismo por ser negro. Te garanto.
E começa logo por aí. E depois diz que os miúdos que tocaram e ficaram tipo, o negro, não queriam brincar com ele. E há aqui a cena que é, aquela criança teve educação racista em casa? Ou nunca foi tema o racismo? É que se o racismo nunca foi tema, não há referências negras, e que já tinha sido há uns anos, há poucas referências negras na televisão. Aquela criança nunca teve contato com outros negros. Quando vê o primeiro negro, pode ser legítimo não, que fique com medo da diferença. Sim. O que é também existe, tem costura na cara, o que é aquilo? Sim, também existem vídeos ao contrário, de crianças brancas e negras que são criadas juntas e o negro vai cortar o cabelo e acha que é igual ao branco porque tem um corte de cabelo igual. Sim, ou seja, mas não tem ainda noção. Foram criadas juntas e esse racismo, que eu acho que é quase genético, foi desmantelado logo. Ou seja, aqueles pais... Quando eu acho que racismo não é a melhor palavra. No sentido em que é um preconceito com a diferença. Acho que é mais e não estou a dizer que aquela criança branca, obviamente se não for ensinada para isso, não vai achar que o negro é inferior ou menos inteligente. Não é esse racismo que vai ser criado. Esse racismo é completamente cultural. Aquilo é diferente, não quer. Que é a questão do inferior, que é... Quando tu ouves piadas de negros quando és criança, e aposto que a maioria das pessoas que estão a ouvir este podcast se as ouviram em algum momento. Claro. E algumas horríveis e tinham piada. Quando tu tens um país que durante 500... Repara, isto não é um ataque a Portugal, não é cuspir na nossa história, é apenas não ter medo de falar das coisas. Repara, não estou a dizer isto que é agora vamos ter que castigar porque nós fomos muito maus e tratámos mal as pessoas e agora não temos de ser castigados por isso. Não é. Na nossa vida... eu pelo menos faço isso. Eu olho para trás e vejo aquilo que eu fiz de mal aos meus erros, porque eu acho que o erro é a melhor forma de tu aprenderes e tornar-te uma pessoa melhor. Discutires o não dito é mal dito. Falar sobre as coisas permite-te um progresso. Claro. Permite-te tu evoluir. Portanto, não sejam tão fanáticos ou caguinchas como os gajos que partilham aquilo da polícia, que é não sejam tão fanáticos, que não aceitem, não tenham medo. É como a fé, não tenham medo de ter fé. Se alguém vem contestar alguma coisa, bora falar sobre isto. Yeah. Isto era para dizer o quê? Desculpa, agora perdi-me. O Baldwin tem uma frase que eu adoro, que ele diz assim: nem tudo aquilo que nós enfrentamos pode ser mudado, mas nada pode ser mudado se nós não o enfrentarmos. Ou seja, tirar para dizer não há racismo, não há... não lhe querem chamar racismo, chamemos-lhe iniquidade. Porque racismo é uma palavra... Deixa-me só aqui uma coisa. Quando eu disse que achava que o racismo é normal, no sentido que pode ser genético, isto é quando és miúdo e novo. Quando és adulto, não tens desculpa para ser racista com a informação que existe hoje. Atenção, é preciso... Não estou a desculpar quem é racista enquanto adulto. Quem é racista enquanto adulto é um atrasado mental. É tão simples quanto isso. Sim. Quando tu tens um país como nós, que tem um país que teve colónias, que fez tráfico de escravos, teve colónias até há bem pouco tempo, que tem pessoas vivas, como eu disse, que viveram lá e que tiveram na guerra. E que serão muito diferentes. E que haverá racistas e não racistas. Mas ou seja, não assumires que isso, de alguma forma, chegou até nós, é recusares uma evidência. Não é? Todos nós, nas nossas relações sociais com outras etnias, se tu tens uma narrativa que durou séculos, que é um povo inferior, são preguiçosos, não gostam de trabalhar, não são tão inteligentes como nós, mal ou bem, isso vai ficando. Claro, sim. Já para não falar do que já falámos, por exemplo, isso então nos Estados Unidos, cá imagino em menor escala, mas veja uma coisa, quem é que, por exemplo, agora na pandemia foi bastante afetado? Minorias, claro, que vivem em más condições. Foi o mesmo nos Estados Unidos. E isso é significativo de alguma coisa. Se nós pensarmos, esqueçam o racismo, pensem só em iniquidade. Eu acho que todos os portugueses, a maioria dos portugueses, reconhecem que há outros portugueses que não têm acesso à educação. Aconteceu agora, muitos miúdos não puderam ter as mesmas aulas, não é? Porque os seus não tinham internet, não é? Portanto não podiam ter aulas. Se bem que a Raquel Varela diz que é nas classes, viste essa cena? O quê? Ela diz que quanto mais puderes nas classes sociais, melhores são os iPhones e os gadgets. Que os meninos de classe rica agora até têm bicicleta e vão passar férias a retiros lindíssimos sem gadgets. E que quanto mais desce é que há as Playstations e os iPhones é nas classes mais baixas.
Mas o que é que ela quer dizer com isso? Não sei, eu só vi esse certo, não vi o programa inteiro, mas era, então andava toda a gente a gozar, pois, então as crianças não tinham acesso à educação em casa, à escola digital, eram os ricos, não eram os pobres, porque esses têm todos iPhone. Eu percebo o sentido dali, que muitas vezes há... Claro, sim, mas não tens dinheiro. Quantas vezes eu já vi pessoal que ganha o ordenado mínimo e que tem um iPhone, não é? Ou que tem um carro melhor que o meu. Mas isso também são escolhas, as pessoas gastam dinheiro onde querem. E sim, ela queria provavelmente ir por aí. É assim, e não é preciso ser especialista em minorias ou não é só minorias, é pessoas desfavorecidas, sim, podem ser brancos, para perceberes que é uma forma de ascensão social. Porque não têm educação, não têm estatuto social, tipo, os mesmos amigos não frequentam. Portanto, muitas vezes, se teres um carro ou um gadget, é uma forma de tu te afirmares. Não, e de prazer, porque o prazer que dá a um gajo de classe alta ter um iPhone, quando todos os anos tem um novo modelo, o prazer que dá não é o mesmo de alguém que andou a poupar, se calhar, 6 meses para conseguir comprar um iPhone. O sentimento de achievement, não é? Apesar de ser fútil, e da pessoa se calhar até saber que é fútil, também conta. É o que é. Também acho uma estupidez. Eu também acho eu também acho uma estupidez tu seres um banqueiro e comprares um iate de 5 milhões que polui. Para que é que és um iate de 5 milhões que usas uma vez por ano? Sim, claro. Mas voltando ainda aqui à questão da análise da nossa história, que eu compreendo que há muita gente, e se calhar ouvintes, que estão a pensar, mas há coisas que não se debatem, nós somos grandiosos, a nossa história, que conquistámos mundos, tudo bem. Mas pensem na vossa história pessoal, como eu disse há bocado. Eu vou-vos dar um exemplo. Eu tinha um hábito, que era, perdi a minha casa era só homens, e batia-se muito com as portas. Estava chateado, bates com a porta, com os irmãos, o pai, não sei o quê. E a primeira vez que vivi com uma pessoa, na mesma casa, tinha esse hábito, estava chateado, batia com uma porta. Com uma pessoa mulher? Ou roommate? Uma pessoa mulher. Uma pessoa mulher. Okay. Uma relação amorosa. Sim. E também, à altura, essa pessoa disse-me, isso é de uma extrema violência para mim. Eu não cresci numa casa a bater em portas, para ti não é violento, estás habituado, mas isso causa-me um transtorno enorme, assusta-me quando tu bates com portas. Inclusive, quase que tinha medo que aquilo pudesse escalar para outra coisa, não é? Sim. Quando eu bato na porta, não te bato nesse focinho. Exatamente. Estás a perceber? Quando eu percebi o terror que causava naquela pessoa a bater uma porta, ou desconforto, a minha posição em relação a isso mudou completamente. Eu não disse, não aguentas com as portas, então não aguentas com as portas, não é? Sim. A falta de conhecimento, ou seja, vamos aceitar, mesmo as pessoas que estão a ouvir isto, todos nós, que é, se calhar nós não conhecemos muito bem a comunidade negra em Portugal, ou a comunidade cigana, ou qualquer outra que seja. Mas vamos esquecer a cor e vamos pensar nisto. Existem portugueses que carecem de bem-estar, de oportunidades, que há anos que vivem com trabalho precário, que dificilmente vão conseguir recuperar esse atraso porque tiveram em más escolas, tiveram essas histórias de... Tipo, a simples questão da gravidez adolescente nas camadas mais pobres, e muito em minorias, cabo-verdianas e não sei o quê, é logo um atraso gigante. Quando tu tens uma criança que nasce com uma mãe de 15 anos ou 16 anos... Mas é uma aposta no futuro. Porque vão ser mais do que nós depois. Têm mais filhos. Portanto, para já pode ser mau. Mas daqui a uns anos é bom. Ficam eles a maioria. Façam este exercício, que é, reconhecemos isto. Eu acho que a maioria dos portugueses reconhecem isto, que existem pessoas nestas condições. Muitas destas pessoas, não todas, mas muitas destas pessoas, são minorias. Sim. Imagina. Só mesmo para terminar, dá-me 20 segundos, que é, portanto, se nós temos, sabendo isto, temos uma pulsão de empatia, de não queremos que ninguém fique para trás, não gostávamos que estas pessoas tivessem as mesmas oportunidades que eu, porque olha, o meu pai não era rico, mas eu andei numa escola fixe e tive emprego e tal. Porquê é que não estamos abertos a olhar para as razões dessa precariedade e desse atraso? Percebes? E essas razões não são só da crise de 2010, ou do Sócrates, ou do Durão Barroso, vem de muito mais atrás. E é só esse debate que é pedido. Sim, eu acho que reconhecer isso. É perceber, porque muita gente diz assim, dos que são dependentes do rendimento social de inserção, só há 4% de ciganos, mas em termos de percentagem dos ciganos que há em Portugal, 40 mil, ou o que é, isso representa, ou seja, eles estão em percentual muito mais dependentes do rendimento social de inserção do que as outras pessoas. E tu,
vamos partir dessa premissa. Então tens que fazer o contrário. E tu dizes isso, ou seja, quem olha para essa premissa diz, não querem fazer nada. Não é? Pronto. Então tens que fazer o contrário também, que é, tanto para os ciganos como para as outras minorias, em termos de estarem abaixo do limiar da pobreza, há muito mais gente, ou seja, tu dizes aquilo, reestruturando, que eles estão a aproveitar do sistema, não é? Uhum. Então, mas se tu fizeres ao contrário, que é, em termos de percentual de pessoas no limiar da pobreza, na pobreza, há muito mais gente, percentualmente, de minorias do que brancos, apesar de haver, na totalidade, mais brancos provavelmente na pobreza, percentualmente face ao número da população, minorias muito mais. Então, se tu fazes o outro salto, tu tens de fazer aqui o salto contrário, que é, então o sistema está-se a aproveitar deles. Se tu achas que é ao contrário, eles estão a aproveitar do sistema, então quando é assim esta estatística, então eles têm que o sistema está-se a aproveitar deles. E em muitos casos as duas realidades podem coexistir, não é? Há muita gente que se aproveita do rendimento de inserção social, se aproveita do sistema, mas também porque é uma pescadinha errada na boca e o sistema aproveita-se deles e não lhes dá as mesmas oportunidades. E é preciso, acho eu, fazer este exercício de... Será que nós queríamos... Eu tinha dito isso uma vez relativamente aos ciganos e vi um vídeo de uma historiadora, acho que antropóloga muito conhecida dos Estados Unidos, vi já dos anos 90, que faz muitas experiências de racismo, em que ela pergunta a uma plateia inteira quem é que daqui queria ser tratado como um negro nos Estados Unidos da América. E ninguém levanta a mão. Tudo brancos. E quando isso acontece, tu tens que perceber que então a outra parte é discriminada. Agora, claro, esse é um excelente exemplo. Tu podes agora debater, mas eles são discriminados por culpa própria. Não é? Porque há muita gente que diz, eu não quero ser tratado como um negro, que realmente eles são maltratados, mas a culpa é deles, não dá sem assaltar. E esse é que é o discurso difícil de fazer. Claro, mas reduzir o problema da precariedade, do atraso, da raça, a eles andam a assaltar, é a mesma coisa que tu dizeres, eu respeito todos os polícias. Mas eu digo-te que esse é, acho eu, o mecanismo lógico da maioria dos racistas moderados, chamemos-lhe assim. Mas escuta uma coisa, e é mais grave. Eles não têm os mesmos direitos, só que eles não se portam bem. Mas acho que é o foco do racismo neste momento. Mas a negação, não é? Como aquela frase que é denial is not just a river in Egypt, não é? Sim, portanto, a negação não é denial que tem a ver com a ignorância, a falta de conhecimento, que pode não ser voluntária, ou seja, porque tu realmente não tens acesso a outros negros, mas fico para a vossa família. Ou seja, não era sequer uma questão de conversa se vocês chegassem a casa com um namorado ou uma namorada negra. Façam só esse exercício. E respondam e pensem o que é que aconteceria. Eu acho que é uma pequeníssima minoria de famílias para as quais isso não ia ser uma questão. Okay. Uma pequeníssima. Sim. Portanto, façam essa questão. Principalmente de filhas levarem um namorado negro. Sim. Portanto, façam essa pergunta sem nenhum tipo de preconceito ou de... Não quero chegar a lado nenhum. Façam essa pergunta. Perguntar é bom. Mas também é preciso perceber que é... E depois façam essa pergunta que é, ok, perguntem ao vosso pai, mulheres, era igual. Vamos ver se o vosso pai vai ser honesto, ele vai dizer, queria que fosse branco. E depois façam-lhe a pergunta, então mas e preferias que fosse um branco mitra do bairro ou um preto médico? Se ele continuar a dizer o branco mitra, full on racist, que vocês têm em casa. Se ele mudar, é só discrimina com mais tem preconceito. Tem preconceito. Com umas PTZs de racismo por cima. Tem um preconceito que assumiu que o preto não ia ser bem formado. Exatamente. Mas façam essa pergunta. Mas mais do que tudo, há uma falta de conhecimento. A maioria das pessoas, há um fosso entre as duas realidades. E é engraçado porque tu podes dizer, mas são as pessoas que não se querem misturar. Tenho sérias dúvidas. O James Baldwin canta uma história engraçada, que era, ele dizia, sempre que eu saía da escola, os miúdos brancos nunca queriam ir para a minha casa, nunca iam para a minha casa, nunca iam brincar para a minha casa. Portanto, eles não sabiam como é que eu vivia. E ao longo do tempo, porque toda a cultura pop e o meu acesso, ele dizia, eu até aos 6 anos via os filmes dos cowboys e estava contra os índios. E depois, a partir de uma determinada altura, percebi, eu sou o índio. Ou seja, ele dizia, eu torcia pelo John Wayne. Eu queria que os brancos ganhassem. E esta falta, este desconhecimento que ele diz isso, que era you never took a look at me, but I had to take a look at you. Ou seja, os brancos não têm que olhar para as minorias. Não lhes faz falta, não precisam disso para nada.
Os minorias todos os dias têm que olhar para os brancos e para a forma como... Até para saber como manobrar quando vão trabalhar à casa deles, quando estão a servi-los no McDonald's. E esta diferença... Vai racista, isso. Foda-se, o racista vai ao McDonald's e vê quem é que está lá a trabalhar. Vai ao McDonald's de Bragança a ver se está lá preto. Deve estar de certeza. Mas pronto, o que eu quero dizer é que a única coisa que eu gostava que as pessoas fizessem era um exercício de conhecer mais. Porque a ignorância não gera empatia. O conhecimento normalmente gera empatia, não é? Tu, se vês o sofrimento de alguém ou se conheces quais é que são as motivações daquelas pessoas, em vez de dizer eles só querem assaltar, é mais fácil resolver um problema. E só para terminar, eu aconselho mesmo a verem o I Am Not Your Negro, porque é incrível como é que uma série de problemas de 2020 são iguaizinhos a 1960. Iguaizinhos. Tipo... e ele fala muito disso, ou seja, vês que realmente muita coisa mudou e muita coisa evoluiu, mas há muita coisa que continua igual. Já para não falar de imagens horríveis, as imagens dos negros em 1960 e tal, quando o Supremo Tribunal decide que não pode haver escolas segregadas e os negros têm direito de ir para as escolas dos brancos. O acosso das multidões a crianças negras, tipo as fotos de gozo, de tipo... Esse tal preconceito do ser inferior, do foram escravos, não são iguais a nós, não têm as mesmas... Isso perpetua-se. E ainda hoje há quem tenha essa perspectiva de superioridade, não é? Mas há uma coisa que no final, acho que é no final do documentário... no início do documentário ele diz uma coisa, o Baldwin, que é: eu nunca fui capaz de odiar os brancos, porque eu tive uma pessoa branca, uma professora branca, que foi essencial para o meu desenvolvimento. Me levava a ver filmes, dava-me livros e que me ajudou a ser a pessoa que eu sou. Ele diz: no entanto, já me apeteceu matar brancos, já vi coisas horríveis. Mas não fui capaz de odiar porque, da mesma maneira que eu exijo, entre aspas, que não me odeiem por eu ser negro, eu não posso odiar alguém apenas por ser branco. Claro. E esta tentativa que ele fez de entender ao longo da sua vida porque é que aquelas pessoas eram assim... E isso não o impediu de sentir ódio, de querer destruir coisas, de se sentir injustiçado. O gajo presenciou... Repara o que é que aconteceu a 3 pessoas que se manifestaram contra o sistema. Malcolm X, Martin Luther King e um grande amigo dele que era agora não me lembro o nome dele, era Aldo qualquer coisa. Os 3 foram assassinados. Os 3, fora não sei quantos líderes dos direitos civis. Portanto... Eu acho que não é completamente de descartar quando alguém que está a lutar pelos seus direitos e é assassinado, isso deve querer dizer alguma coisa. Sim. Mas depois vão dizer assim: e o Kennedy não era branco, não foi assassinado? Isto é uma questão de poder só e dinheiro, não é de raça. Vais ter o pessoal que vai dizer isso. Quando é óbvio que era raça naquela altura, não é? Poder também, claro, está sempre misturado. Claro. Muitos dos brancos que se associaram, muitos com o coração no sítio certo, mas muitos foi tipo: espera lá que isto vai cair para este lado, vou-me associar aqui. Como político, agora vês o Biden a associar-se às classes negras, acha o quê? É que ele sente realmente aquilo, os favorecidos negros dos Estados Unidos? Ou eu acho que está ali o segredo para ganhar o Trump? É óbvio, não é? Agora ia dizer-te aqui uma coisa... O Baldwin também dizia, muito engraçado, que todos os heróis, não é, eram brancos. E havia um filme em que havia alguém que dizia, um ator branco que dizia: give me freedom or give me death. E ele dizia: então imagina que era um negro a dizer isso na rua. Não é? Ou num filme, não havia, não é? Nos anos 60 não havia heróis negros nos filmes, não é? E eu achei muito curioso como é que uma simples frase na boca de pessoas diferentes causa uma reação diferente. Não é? Ou seja, se tu és estás a retratar um soldado que está a lutar contra os índios ou que está a lutar contra os ingleses, não é contra os índios, está a lutar contra os ingleses e está a fundar um país, e metes o John Wayne a dizer give me freedom or give me death, é uma coisa. Se meteres um Black Panther em 1968 à frente do tribunal a dizer give me freedom or give me death, é uma coisa completamente diferente. Sabes que a única vez que... Acho que... Não sei se é no documentário do 13ª emenda ou se foi no sítio. Que a única vez que a NRA, a National Rifle Association, quis fazer que banissem as Assault Rifles foi quando houve um movimento Black Panther em que havia negros com Assault Rifles. E eles aí...
calhar isto era não haver uma venda livre. Já havia também um comediante que dizia assim: queres... É o Chris Rock, acho. Queres gun control nos Estados Unidos? Dá uma arma a cada negro. Então vais ver que os brancos já querem que haja gun control. E deixa-me ver se aqui... Ficaram aqui umas coisas para dizer, mas... Eu lembrei-me de uma coisa que foi... os espanhóis mataram, dizimaram os incas e os maias, né? Mas também o pessoal deve pensar que os incas e os maias que era boa gente naquela altura. Era gente que sacrificava crianças. Está bem. E violava crianças. Mas esse não é... Essa é que é essa. Não. Se tu tens aquilo por um erro, vamos cancelar-te, não é? Então os maias foram cancelados. Era o cancel culture. Na altura, erro, vamos cancelar-te, ok. Mas aí tinhas que cancelar também... Cancel culture, literalmente, que foi uma cultura cancelada. Uma cultura inteira. E não mas é engraçado porque o problema deste debate não se faz, as pessoas não aceitam, não aceitam dizer que há consequências de termos sido um Estado com escravatura, há consequências económicas, sociais, na educação, na psicolativa. É só dizer isto sem diabolizar toda a gente. Sim. Mas isso é difícil de fazer. E é engraçado. Sem desculpabilizar, que eu também acho que esse é um dos problemas, que é toda a culpa do que acontece a mim é porque eu sou uma minoria desfavorecida. Isso também não pode ser, porque tens exemplos de sucesso. Agora, temos que perceber que é uma condicionante. Agora, o que eu estava a pensar, porque é que as pessoas reagem tão defensivamente a isto? Não é? A estátua e Portugal e Dom Vasco da Gama porque eu acho que é uma cena que é muito pessoal, ou seja, é um bocado como o futebol. Portugal, estas pessoas foram ensinadas crescer num país pobre, na margem da Europa, que felizmente é melhor do que muitos outros países, mas há uma narrativa desde que nós e os nossos pais, os nossos pais viveram num país objetivamente pobre, não é? Até 74 éramos muito, muito pobres, hoje somos menos, mas continuamos a ser os mais pobres da Europa. E que temos poucas coisas que nos orgulhar. Durante muito tempo, agora é menos, mas falava-se da falta de autoestima dos portugueses, que não valorizamos as nossas coisas, não é? Essa cena da história, nós fomos grandes em algum momento, é algo que as pessoas têm que se agarrar. E que eu acho, obviamente, que é também um símbolo do privilégio. Quando eu digo privilégio, não é o privilégio branco, no sentido que foi sequestrado pelos woke, mas no sentido em que... Dou-te um exemplo. Eu, quando fui ao Brasil a primeira vez, em 2005, e comecei a perceber como é que funcionava a cidade do Rio de Janeiro, perguntei a um gajo, classe média muito alta, perguntei-lhe, e um gajo esperto disse-lhe: o facto desta sociedade ser tão desigual beneficia e aumenta o teu privilégio. Ou seja, tu com o teu dinheiro e com a tua posição social não terias tantos privilégios e tantas facilidades na Suécia, por exemplo. E ele disse: sim, é verdade. Portanto, numa sociedade muito desigual como é a brasileira, o privilégio de uns torna-se mais sólido e visível em cima do desprivilégio, não sei se essa palavra existe, mas claro, isto é como o mel sabe mais doce se meteres limão, não é? Claro. E eu acho que em Portugal as pessoas que têm medo de discutir esse lado da história, se meteres limão não, se comeres limão, como se tirasses uma coisa valiosa e lhe estejas a tirar um mundo que eles conhecem e no qual ainda tem alguma coisa que se orgulhar. E eu acho que obviamente há aqui um lado mais inconsciente, que é o medo que o mundo deixe de ser como eles o conhecem. Sim. Não é? Há uma razão também, que é, se tu reconheceres que há privilegiados e desprivilegiados, deixas de ter desculpa para os teus fracassos. Exatamente. Não é? Deixas de ser, passa a ser tudo culpa tua. Deixas de... Porque podias ser tu quem quisesse e ser rico, mas não foste também. E então a culpa vai para ti, não é? O foco. Olha, para fecharmos, queria fazer aqui um exercício contigo. Vou-te contar uma história. Acho que pode ser. Já vamos com 1h30. Vai acabar. 1h20. 1h25. Terminar. 4 ciganos violaram uma mulher. Num programa de rádio daqueles tipo fórum aberto ao público, os ouvintes ligaram e disseram coisas como: os ciganos não contribuem em nada para este país, não percebem os nossos costumes, não querem perceber, Portugal não é a terra deles. Outra ouvinte: ponham-nos num barco e mandem-nos daqui para fora. Nos meses do julgamento, que esta mulher foi violada por 4 pessoas, os familiares dos ciganos condenados por violação envolveram-se em confrontos com a polícia. Agora muda a palavra ciganos por portugueses
e Portugal por Estados Unidos. Isto aconteceu exatamente com portugueses. 4 portugueses violaram uma mulher. Durante o julgamento houve a comunidade portuguesa, acho que esqueci-me de ler aqui uma frase, que é: nos meses de julgamento aumentaram as tensões e insultos raciais. Durante os meses de julgamento os portugueses foram vilipendiados, foram acusados com todas estas frases que eu li aqui e que se encaixam perfeitamente nos ciganos. E depois houve manifestações, pessoas a manifestar-se pelo direito dos portugueses não serem vilificados, mas outras também a manifestarem-se pelo direito daqueles portugueses que ficou mais que provados que tinham violado aquela mulher, que também era portuguesa, ou era descendente de portugueses. Então, primeiro os nossos, primeiro os nossos. E, ou seja, o facto destas pessoas que foram se manifestar a favor da libertação deles não mancha todos os portugueses que disseram: pá, calma lá, nem todos os portugueses são violadores. Pá, mas eu quando ouvi estas frases, não contribuem nada para este país, não percebem os nossos costumes, esta não é a terra deles, não tentam envolver-se na comunidade nem cumprir a lei. Quais costumes dos Estados Unidos? Mas pronto. Eles não têm costumes, é tudo importado. Os Estados Unidos não têm costumes. Os costumes é o dos imigrantes todos que foram para lá. Está bem, mas já têm costumes, que as pessoas já os praticam, não é? Mas punham-nos num barco e mandam-nos daqui para fora. Eu pensei, isto é o que se diz dos ciganos. Agora façam esse exercício que é: os portugueses já foram os ciganos e são ainda alguns sítios. Portanto, a questão aqui não tem a ver com a etnia, tem a ver com o contexto, tem a ver com com algo mais do que a cor da pele, não é? Ou com a tua etnia. E pronto, queria só acabar este exercício só para ver que as coisas não são, voltamos ao início, que não são só maus e bons, preto e branco, portugueses ou ciganos. Se bem que se mandassem os portugueses todos embora daqui, o país ficava mais calminho, não é? Para onde é que nos mandavam? Temos que ver para onde é que nos mandavam. É verdade. Bom, vamos fechar e vamos ao especial, não é? Vamos ao especial. Quem quiser saber mais. Exatamente. Para quem não fica satisfeito com 1h20 por semana e quer mais um miminho de meia hora, às vezes mais, outras vezes um bocadinho menos, mas normalmente meia hora, é subscrever patreon.com/sem-barbas na língua e a partir de €1 já conseguem ter acesso a tudo. E é onde nós realmente dizemos as verdades que têm de ser ditas, é nos episódios extra. Aqui é brincadeira. Nos episódios extra é que a gente fala a verdade. A gente falamos verdades. A gente falamos. Então vá. Até para a semana. Para a semana.